Olá pessoal, estamos de volta para terminar o bloco em que nós iniciamos falando sobre os dispositivos supraglóticos. Esse é o segundo bloco, meu nome é Leia, sou enfermeira do Núcleo de Educação e nós daremos continuidade a essa segunda aula. Tá? Então eu começo falando aqui para vocês, eu vou começar falando sobre o amparo legal em relação às ações do enfermeiro relativa ao uso dos dispositivos supraglóticos. Então, eu começo trazendo para vocês aqui a nossa lei do exercício profissional, a Lei 4798 de 86, que foi regulada pelo Decreto 94.406 de 87, que eu enfatizei alguns artigos só para que a gente relembre aqui algumas coisas, alguns artigos referentes às nossas ações como enfermeiros e contextualizar com essa aula. Então, o artigo 11º fala que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe privativamente cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, né? E nós do APH, nós do SAMU, estamos cotidianamente enfrentando situações em que nós atendemos pacientes graves, né, com risco iminente de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então é importante nós sabermos que o profissional enfermeiro ele vai ter as ações, né, voltadas para as suas atividades, elas são ações de complexidade maior em relação a outros profissionais da enfermagem e que isso vai exigir dele uma base científica com a capacidade de tomar essas decisões. Então é importante que o enfermeiro esteja ciente deste item, né, deste artigo ali do Código de Ética e da nossa Lei do Exercício Profissional. Trago também aqui a resolução do COFEM 311 de 2007, que está versando sobre o nosso Código de Ética dos profissionais, em que eu frisei aqui a questão dos direitos, mais especificamente em cima do artigo 1º e do artigo 2º. Então, o artigo 1º diz: exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Então, nós somos profissionais que nós temos a nossa autonomia, né, e nós devemos exercê-la com liberdade, de acordo com os nossos princípios e as legislações que nos amparam. Isso é importante. Artigo 2º, aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, é um direito do profissional enfermeiro ter os seus aprimoramento, né, procurar se aprimorar, se aperfeiçoar, se reciclar, para que esses conhecimentos técnicos sejam sempre atualizados, né, com base em evidências científicas, para que a sua prática seja baseada em torno das pesquisas e das evidências científicas. Então, isso é um direito nosso. Proibições, né? A gente também trago para vocês esse artigo 31, que fala sobre prescrever os medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situações de emergência. Tá? Então, a gente é proibido de realizar algumas atividades, no caso, prescrever medicamentos, salvo em situações programadas, né, em protocolos do Ministério da Saúde, que nós já sabemos que temos essa autorização, mas que, de forma geral, a gente não pode realizar esses atos, né, prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, no caso da legislação vigente, e em situações de emergência. Então, é importante que nós saibamos desse artigo também de grande importância, principalmente para nós que trabalhamos aí no cenário de emergência. Artigo 33. Prestar serviços que sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, tá? Então, nós que trabalhamos em situações de emergência, mais uma vez eu friso isso, nós estamos o tempo inteiro ali sujeitos a situações em que nós devemos prestar o socorro, né? Então, nós não podemos negar o socorro a essas pessoas que, porventura, precisem desse atendimento. Então, isso está como uma proibição, mas ele coloca essa exceção em casos de emergência, tá? E aí eu começo a falar sobre essa questão do amparo legal, né? É importante a gente saber, dentro dos dispositivos supraglóticos, como que está a função do enfermeiro, como que está essa questão da legislação que ampara as ações do enfermeiro dentro dessa temática. Então, a gente já tem algumas situações que já estão definidas pelos conselhos regionais. Eu trago aqui para vocês 3 situações em que o parecer do COREN de Santa Catarina
número 18, que foi estabelecido numa Câmara Técnica em 2013, que concluiu favorável à realização por profissional enfermeiro da introdução de máscara laríngea, auxiliado pela equipe de enfermagem em casos de extrema urgência e na ausência do profissional médico. Então é importante que nós saibamos disso. Nós estarmos sozinhos numa cena de emergência em que você é capacitado para fazer a realização de estabelecimento de uma via aérea avançada, você, na ausência do profissional médico, você pode estar realizando esse procedimento. Isso foi um parecer do Conselho Regional de Santa Catarina, né? Então foi favorável aos enfermeiros. Eu trago também para vocês, pessoal, o amparo legal relativo ao parecer do COREM São Paulo, que foi um parecer emitido pela Câmara Técnica número 2 de 2009, que também versa sobre a realização de intubação traqueal por enfermeiros. Então, nesse parecer, a conclusão foi: em situação de risco de morte iminente de pacientes na qual exista impossibilidade de se contar com profissional médico para a realização da intervenção, decorrente de sua ausência ou por estar envolvido em outro procedimento na mesma ocorrência, o enfermeiro poderá realizar este procedimento, desde que ciente de sua capacidade, competência e habilidade para garantir uma assistência livre de riscos provenientes da negligência, imperícia e imprudência. Então, também foi um ganho importante para a profissão, né, de enfermagem, visto que nesses dois estados a gente já tem regulamentada, né, e amparado, os profissionais estão amparados legalmente para a realização desses procedimentos nestas condições que nós explicamos aqui. E aí nós temos a situação nossa aqui do Distrito Federal, em que o nosso Conselho Regional de Enfermagem também emitiu um parecer, né, de número 22, no ano de 2011, em que considerou o enfermeiro que for capacitado em suporte avançado de vida, ele está legalmente habilitado a realizar inserção de vias aéreas avançadas, caso o profissional médico não esteja presente. Então vejam que todos os três pareceres coloca como condição a ausência do médico na cena para que o enfermeiro possa realizar esse procedimento e que ele também tenha capacitação para que ele consiga estar apto, né, para que ele esteja apto a realizar esse procedimento. Essa capacitação o curso de suporte avançado, ele tem que ser habilitado em suporte e atendimento de suporte avançado de vida, tá? E ainda tem mais um detalhe no nosso parecer do Conselho Regional aqui do DF, de enfermagem, que estes procedimentos, eles deverão estar em protocolos aprovados pelas instituições de saúde, tá? Então, nós aqui do SAMU-DF, a gente ainda aguardava essa questão do protocolo institucional, a gente tinha esse parecer desde 2011, autorizando. Nós sabemos que os nossos enfermeiros aqui no SAMU-DF, todos são capacitados em atendimento de suporte avançado de vida, mas ainda esbarrávamos nessa questão do protocolo institucional, tá? Então, a gente traz também aqui para contextualizar a portaria 2048, que fala, né, sobre os cursos de formação em urgência e emergência dos profissionais do SAMU 92DF. Então, nós do Núcleo de Educação em Urgência, nós ministramos e certificamos profissionais, né, do SAMU-DF em suporte avançado de vida. Então, esses cursos que são padronizados pela portaria, eles são ofertados pelo Núcleo de Educação e eles contemplam os cursos de suporte avançado de vida nas áreas clínicas, pediátricas e trauma. Então, nós podemos dizer que os nossos profissionais, eles são habilitados do âmbito de treinamento, né, do âmbito de possuir habilitação técnica para a realização desse procedimento. E a gente teve em 2016 também um ganho importante para nós profissionais do SAMU-DF, em que a direção do SAMU-DF, ela institucionalizou o protocolo do Ministério da Saúde, os protocolos de suporte avançado de vida, como protocolos institucionais para o SAMU-DF. Então, no âmbito da gerência de serviço de apoio pré-hospitalar, o protocolo de suporte avançado de vida e o protocolo de suporte básico do Ministério de Saúde, do SAMU 92, que foi publicado no ano de 2014, ficando todo o corpo clínico da gerência, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, autorizados a atuar em conformidade com esses protocolos. E nós sabemos que o protocolo do protocolo do SAMU Nacional, que é o que está vigente hoje para o SAMU-DF, existe um capítulo lá que versa sobre
a utilização do dispositivo supraglótico, mais precisamente a máscara laríngea, tá? Então, hoje, atualmente, no SAMU, nós estamos legalmente habilitados, se olharmos pelo âmbito legal, né, de leis que nos amparam, que é com relação ao parecer do COREN-DF, e nós temos esse protocolo do SAMU Nacional institucionalizado no SAMU-DF. Então, nós temos a habilitação para estar realizando esse procedimento dentro das indicações. E aí nós vamos agora começar a falar realmente deste procedimento. Eu vou me deter a mostrar para vocês e a falar sobre, dentro dos dispositivos supraglóticos, eu vou dar o foco aqui na máscara laríngea, sabendo que nós temos diversos outros dispositivos, mas que nessa aula nós vamos focar na máscara laríngea, visto que é o dispositivo que nós temos ali para uso atualmente, né, o que tem mais comum ali para uso dentro dos cenários aqui do SAMU-DF, os cenários das ambulâncias avançadas. Então, a máscara laríngea, quais são as vantagens, né? Ela é um dispositivo supraglótico, vai ser utilizada em situações de via aérea difícil, que nós já falamos no bloco anterior quais as situações, qual é o conceito dessa via aérea difícil, e ela tem algumas vantagens. Então, a gente vai ver que a máscara laríngea é um dispositivo de inserção rápida, ela oferece um volume corrente maior que uma máscara facial comum, então o BVM vai ofertar uma quantidade menor, né, de volume corrente, né, para esse paciente. Eu provoco menos distensão gástrica em relação à máscara facial, visto que nós sabemos que quando eu ventilo o paciente com BVM, eu estou ventilando o paciente, né, no pulmão, mas esse ar também entra na via gástrica, né? Então esse paciente ele vai ter uma distensão gástrica. E lembrar que os pacientes da emergência, nós devemos considerar que todos esses pacientes atendidos, eles estão com o estômago cheio, né? A princípio, na emergência, eu considero que todo paciente está de estômago cheio. Então eu já tenho risco ali adicional de ventilar esse paciente com BVM e provocar ali uma regurgitação. Então a máscara laríngea, ela diminui um pouco esse efeito, né? Essa situação, esse risco para o paciente. A ventilação com a máscara laríngea ela é equivalente a uma intubação orotraqueal. Então, nós temos uma situação em que eu consigo ofertar um volume corrente semelhante ao de uma intubação traqueal. O treinamento é bastante simples, vocês terão atividades práticas aqui no núcleo de educação, em que vocês praticarão, né, mais ainda essa questão da técnica, entender como é que funciona e frisaremos mais ainda as indicações e as situações em que poderemos utilizá-la com segurança. Sem risco de intubação esofágica ou brônquica, então é um dispositivo que ele vai ficar instalado na orofaringe, né? Então não tem risco de eu inserir esse dispositivo na via gástrica, ali no esôfago, e também não vai ter risco de ficar mal posicionada no sentido de colocar esse dispositivo em locais que não é para colocar, né? Como a via brônquica, por exemplo. Menor potencial para traumatismo comparado à intubação orotraqueal. Nós sabemos que a intubação orotraqueal ela é um dispositivo mais invasivo, né? Ela vai entrar em estruturas ali da via aérea superior e inferior, e o dispositivo supraglótico, máscara laríngea, ele vai ficar somente na região supraglótica, ali na região da orofaringe. Então ele tem risco de menos complicações. As desvantagens, é um dispositivo que não protege 100% contra a broncoaspiração, né? Sabendo que ele vai estar na região da orofaringe, ali nós temos estruturas maleáveis, estruturas mais moles, e mesmo que o paciente esteja de estômago cheio e ele tenha uma regurgitação intensa, essa pressão ela pode ainda provocar uma broncoaspiração e esse paciente evoluir com esse evento adverso. Então nós precisamos também considerar todas essas situações. Patologias na orofaringe, né? Se o paciente tiver conhecidamente uma patologia da orofaringe, você vai ter que avaliar o custo-benefício do uso, tá? Então, em algumas situações é contraindicado, você vai ter que avaliar o uso nesses casos. A dificuldade de ventilar com pressões elevadas, né? Nós falamos que ela é equivalente a uma intubação com tubo, mas ela não vai suportar pressões extremamente elevadas, né? Então, se for um paciente que tenha alguma patologia pulmonar em que eu preciso ofertar uma pressão maior para os pulmões, pode ser que eu não consiga atingir uma eficiência tão grande, né, em relação ao tubo orotraqueal. Então, ela teria essa limitação também. É um dispositivo considerado temporário, tá? Então essa também é uma desvantagem. É um dispositivo de via aérea avançada,
porém ele não é um dispositivo definitivo, tá? É um dispositivo que ele deve ser utilizado somente em situações drásticas, onde eu não intubo e não consigo manter uma ventilação adequada com BVM. Então, é um dispositivo, é uma técnica que nós vamos utilizar na emergência para nos tirar daquela situação drástica em que eu não intubo e não ventilo. Então, a partir do momento que eu sair da situação de emergência, eu devo programar a retirada desse dispositivo e proceder com uma intubação convencional ou uma intubação com uma via cirúrgica, tá? Então, nós temos dois tipos de máscara, eu vou mostrar para vocês, tem as máscaras de primeira geração e as de segunda e terceira geração. A máscara de primeira geração, né, pela literatura, é recomendável que nós deixamos no paciente até 2 horas, tá? Então, tirou da situação de emergência, até 2 horas ela tem que ser retirada do paciente e feita uma via aérea definitiva. E as de segunda e terceira geração, 4 horas de tempo de permanência no paciente. As indicações, pessoal, como nós falamos, nós temos a principal indicação seria via aérea difícil. Você já sabendo, naquelas situações que nós falamos, está diante de uma via aérea difícil, eu já posso imediatamente utilizar uma máscara laríngea como opção. Lembrando que no suporte avançado, se eu estiver com o médico presente na cena, a intubação orotraqueal, ela sempre vai ser a primeira escolha, salvo nos casos em que o profissional médico não for habilitado em intubação orotraqueal. Se ele não tiver experiência, ele pode ir direto para um dispositivo supraglótico, seja máscara ou qualquer outro que ele possa escolher, tá? Mas se ele for habilitado, se ele tiver experiência em intubação, a intubação orotraqueal ela é padrão ouro ali no suporte avançado. Ele precisa tentar a intubação primeiro, tá? E depois, diante daquelas situações que nós falamos, né, tentou intubar, não conseguiu, ele pode pensar em trabalhar com outro dispositivo, que seria a máscara laríngea. Então, para nós profissionais, contextualizando a nossa situação de enfermeiros, que possamos, de repente, estar sozinhos na cena, sem a presença do médico, como é que eu vou saber que eu vou, naquele momento, poder utilizar esse dispositivo? Primeira coisa, primeira indicação, né, clínica, pacientes inconscientes. Então, esse paciente precisa estar totalmente inconsciente ou com acentuada depressão do nível de consciência. Ele precisa estar extremamente rebaixado, tá? Ele não pode ter reflexos, ele não pode ter qualquer nível de consciência mais preservado, que aí você já não pode pensar nessa situação. Então, pacientes que estejam ali com possível parada cardiorrespiratória, em situações de extrema gravidade, né? Quando o profissional não consegue ventilar com BVM adequadamente, né, quando ele não consegue reverter a hipoxemia do paciente com uma bolsa válvula máscara, ou a intubação não for possível, seja porque ele não está habilitado ou porque não tem um profissional presente na cena. Então, essas duas indicações são as principais indicações clínicas que o enfermeiro deve se atentar no momento de optar por escolher um dispositivo, tá? Tem que ser muito bem indicado, tem que ser bem criterioso. Então, lembrando que você pode tentar e manter essa ventilação com BVM sendo eficaz e eficiente, tá? Então você vai avaliar ali a situação e tomar essa decisão. Quais são os materiais que a gente vai utilizar? Os EPIs, né, que nós já conhecemos, luva, máscara, óculos de proteção. A máscara laríngea do tamanho do paciente, essa máscara ela é utilizada por meio do peso. Uma seringa de 20 ml para insuflação do balão, né, que vai ficar na máscara laríngea, que vai ficar na orofaringe, e um gel lubrificante, se for o caso, para facilitar a inserção dessa máscara. Quais são as restrições ao uso da máscara? Eu posso usar essa máscara para qualquer paciente, para qualquer vítima? Lógico que nós temos algumas restrições, e é importante que se conheça essas restrições para que você não ocorra, né, em situações de iatrogenia. Então, a primeira delas é falta de treinamento. Se você não é um profissional habilitado, não sabe realizar a técnica da máscara laríngea, você não deve realizar o procedimento, deve tentar manter essa ventilação somente com BVM. Logicamente utilizando as outras técnicas, né, de abertura das vias aéreas, o uso das cânulas orofaríngeas que vão contribuir para facilitar essa ventilação. O risco de aspiração, estômago cheio, esse risco, como nós falamos, que nós profissionais da emergência, nós temos esse risco o tempo inteiro, porque são pacientes que nós não conhecemos, então não são pacientes controlados, então nós temos esse risco em quase todos os pacientes, então você vai sempre avaliar, né, o custo-benefício, tá? Então seria uma espécie de contraindicação relativa que você vai ter que avaliar na cena. Então se esse paciente tiver sabidamente com o estômago cheio, ele apresenta esse risco.
Obesidade extrema e mórbida, porque nós já falamos que o paciente obeso ele dessatura mais rápido, eu tenho um limiar de oxigenação, né, de dessaturação para ele menor do que um paciente rígido, um paciente adulto normal. Gestante com mais de 14 semanas, nós também já falamos sobre isso anteriormente, né, porque ela também tem uma capacidade residual pulmonar diferente, né, pela própria situação gravídica, e alterações das estruturas anatômicas da parte da via aérea superior. Patologias faríngeas, né? Qualquer patologias faríngeas, tumores, estenose, alguma situação de alterações e patologias na orofaringe, você também vai estar um pouco restrito para usar esse dispositivo, tá? Então tudo vai ter que ser avaliado na cena. A abertura da boca incompatível com a inserção, nós também falamos, né? Abertura, distância entre os dentes incisivos menor do que 3 centímetros. Ingestão de substâncias cáusticas, nós sabemos que as substâncias cáusticas, elas corroem as estruturas, né, da pele, da mucosa, então são situações que já são situações de trauma, então a gente vai ter que avaliar ali o uso desse dispositivo. Reflexo de vômito intacto, então nós falamos, pacientes, para uso do dispositivo, ele tem que estar totalmente inconsciente. Se ele tiver qualquer nível de consciência, ele vai estar com seu reflexo, né, intacto, reflexo de vômito, que é um reflexo natural que aparece quando nós inserimos qualquer coisa ali na região da orofaringe. Então nós precisamos estar avaliando sempre esse nível de consciência para saber se esse paciente tem ou não a indicação de uso da máscara. Obstrução da laringe ou abaixo da laringe, porque nós sabemos que dependendo do nível de obstrução, na hora que eu inserir essa máscara, eu posso piorar a obstrução, fazer com que essa obstrução fique mais baixa. Então a gente precisa também avaliar esses sinais de obstrução e saber se essa indicação ela é precisa ali no momento. Baixa complacência pulmonar ou resistência à ventilação. Como nós falamos, se o paciente tiver uma ventilação prejudicada por alguma patologia pulmonar, eu não consigo ofertar grandes pressões com a máscara. Então a gente vai ter que de repente pensar numa outra alternativa, tá? Mas tudo são situações que você precisa conhecer, você enfermeiro, para conseguir tomar a sua decisão no momento da cena, no momento em que você precisar decidir agir em relação a essas ações dentro do suporte avançado. Quais são as complicações, né? Todo procedimento ele pode ter complicações, não seria diferente aqui na máscara laríngea. Então a principal delas, as principais são dor, né, no local, são situações, apesar do paciente estar inconsciente, se ele posteriormente, né, ele voltar, ele pode queixar dor no local, porque você vai manipular ali com o dispositivo. Disfagia, que seria dificuldade de deglutição depois, né, do procedimento. Edema no local, porque a gente vai manipular e a gente sempre tem que lembrar que esse paciente, se ele tiver sido atendido por uma equipe completa, o médico, ele deve possivelmente ter tentado uma intubação orotraqueal. Então esse paciente já tem comprometimento. Então a gente precisa estar bem atento no grau de edema que esse paciente possa apresentar na orofaringe. Laceração, pelo procedimento também eu posso danificar algumas estruturas, né, provocar ali traumas na região ali da orofaringe, hematoma da mucosa orofaringe e edema na língua, tá? Então edema também é bem comum e a gente tem que ficar atento a essas complicações. Então a máscara laríngea como dispositivo, ela é uma máscara maleável que se acomoda na hipofaringe com a face posterior convexa em contato com a parede posterior da faringe e a face anterior sobrepondo-se à laringe. É meio confuso assim de só escutar, tá? Mas quando vocês vierem aqui para a prática, a gente vai mostrar na prática como que ela se acomoda ali na região da hipofaringe, mostrando ali na peça para que vocês consigam entender o procedimento. Então ela é um tubo unido em um ângulo de 30 graus, há uma máscara elíptica, ela tem um formato de colher, né? Então nós temos aqui algumas ilustrações para que vocês consigam ver. Possui uma borda inflável, que seria o balonete, que é preenchida com o ar de uma seringa. Então ela vem numa embalagem só a máscara e você precisa de uma seringa de 20 ml para estar insuflando esse balonete no momento da inserção. O tubo ele vai desembocar no meio da máscara através de 3 fendas verticais. Essas 3 fendas elas vão prevenir a queda da epiglote e evitar o bloqueio ali do lumen da máscara. Então são estruturas que o profissional ele deve conhecer no dispositivo, tá? Então isso tudo vai ser visto na prática com mais detalhes para vocês. Então, como eu falei, nós temos as máscaras de primeira geração, a de segunda geração e a de terceira geração. A de primeira geração, ela é somente a máscara e ela não tem nenhuma outra estrutura que vai auxiliar
ali, por exemplo, a descompressão gástrica. Então, ela é somente a máscara. A segunda geração, ela já tem ali uma saída na parte posterior, onde uma entrada na parte posterior, onde eu consigo inserir uma sonda para que eu promova o alívio da distensão gástrica, né, que o paciente possa apresentar. Então, ela já tem ali um adendo a mais, ali uma estrutura a mais no dispositivo para que você consiga controlar o risco de regurgitação, por exemplo. E a máscara de terceira geração é a máscara que é uma máscara que ela é uma máscara laríngea simples, né, com desenho normal, igual às outras, só que ela é uma máscara que ela vai possibilitar a intubação por meio da máscara, tá? Então é uma máscara também que ela nos ajuda no sentido de manter, de proporcionar um meio adequado para a intubação. Eu utilizo essa máscara para realizar a intubação por meio dela. Isso também vai ser visto na prática. Vocês vão ter a oportunidade de visualizar e de praticar também, conhecer as 3 máscaras ali na prática. A inserção ela é feita pela boca em direção à faringe, até você sentir uma resistência. Então nós falamos, a inserção dela é às cegas, eu não vou precisar de laringoscopia. O paciente vai ficar numa posição neutra, né? Eu não preciso fazer hiperextensão dessa cabeça e eu só vou simplesmente inserir. Após insuflada, depois que eu faço a inserção, você vai fornecer um selo em torno da entrada da laringe, tá? Então vocês vão ver na prática, quando nós mostrarmos, que ela vai fornecer um selo em volta da região da abertura da laringe. E é isso que vai proteger relativamente, né? Vai proteger parcialmente o risco de aspiração e vai fazer com que eu consiga ventilar esse paciente de forma adequada. Então, como é que eu faço para confirmar essa correta inserção? Todo dispositivo a gente precisa inserir e depois a gente confirma se está na posição adequada. Então, eu preciso primeiro fazer aquelas verificações padrão, né, que seria a verificação da elevação do tórax. Na hora que eu for ventilar, eu espero que esse paciente ventile, que aconteça a elevação do tórax. A ausculta com murmúrio vesicular bilateral, isso tem que estar presente para que essa ventilação seja eficiente, que ela tenha sido com sucesso. E a melhora da perfusão, né? O paciente, durante o procedimento, ele apresenta uma saturação mais baixa. A partir do momento que eu instalei ela no local adequado, eu espero que esse paciente melhore a sua saturação. Nós temos os testes que são feitos, eu vou só citar aqui para vocês e eu vou deixar que esses testes sejam mais especificados na prática, tá? Então, nós temos o teste supraesternal, que nós vamos colocar de 1 a 2 ml de lubrificante hidrossolúvel na extremidade proximal do tubo de drenagem e a gente vai pressionar a concavidade supraesternal. E aí a gente vai observar durante essa pressão se o gel se movimenta, tá? E aí você vai constatar que esse tubo está posicionado adequadamente. Então, quando eu faço esse primeiro teste, esse movimento do gel ele deve ocorrer, tá? O teste de escape, a gente vai colocar de 1 a 2 ml de lubrificante na extremidade proximal do tubo de drenagem e vai ventilar o paciente pelo lumen da ventilação. E neste caso, o gel ele não deve se movimentar, porque nós estamos ventilando pelo tubo. Se esse gel se movimentar, significa que está havendo escape, tá? Então, não se preocupe, vocês terão tempo de verificar isso na prática, nós trabalharemos isso bastante com vocês, tá? Então, eu finalizo essa aula com vocês, espero que tenha sido de grande importância, que vocês consigam utilizar aí na prática de vocês e nós aguardamos para que vocês consigam realizar, colocar em prática todos os conceitos que nós trabalhamos aqui. Então, até a próxima.